em termos do aspecto geocronológico. A geocronologia tem sido desenvolvida há algumas décadas no Craton e ela tem sido uma força excepcional no entendimento dessa grande área. Então, quando eu mostrei nessa figura aí, que eu estou requentando o Craton, ele está saindo aí na forma de fumaça do Merlin, eu quero dizer que essas ideias não são tão novas, que eu vou apresentar aqui. Na verdade, elas são do final da década de 70, do século passado, e têm sido, digamos, atualizada, né? Tem sido renovada, novas ideias, e ao mesmo tempo que se conhece um pouco mais da geologia do Craton, as ideias sobre a evolução dele têm sido aprimoradas. Então, nós acabamos de fazer uma nova atualização, e por isso que eu chamo de Craton requentado, porque as primeiras ideias que surgiram ainda no século passado, ainda persistem até hoje. Estamos apenas atualizando e de acordo com novos dados e novos conceitos da geologia. Bom, então eu queria começar agradecendo, né? Eu quero informar que nós estamos preparando um livro, encabeçado pelos colegas da Universidade de São Paulo, em homenagem ao professor Humberto Cordani, que é o pioneiro da geocronologia no Brasil. O professor Cordani, então, vai ser homenageado com uma obra, que tem mais de 700 páginas, vai ser lançada no Congresso Brasileiro de Geologia em Brasília, mês de outubro deste ano. Então, nós vamos trabalhar com 7 capítulos, apresentar 7 capítulos desse livro, e todos eles envolvendo o Craton. E a turma, né, que muito me alegrou em participar, trabalhar com eles na preparação desses capítulos, está aí listada, né? Nós temos dividimos o Craton, e para cada grupo de 2 ou 3, nós temos uma parte que foi redigida e ilustrada por esses colegas. São colegas da CPRM, da Universidade do Pará, da de São Paulo, do Amazonas, de Mato Grosso, entre outros. Bom, eu aproveito também para fazer uma homenagem ao professor Koji Kawashita, que nos deixou ontem. O professor Koji, da Universidade de São Paulo, aposentado pela Universidade de São Paulo, junto com o professor Cordani, foram os pioneiros da geocronologia no Brasil, né? Montando o laboratório o Centro de Pesquisas Geocronológicas da USP. Esse professor, ele de formação em física, ele entendia muito dos equipamentos. Vocês sabem que nós trabalhamos com equipamentos sofisticados. E ele era o grande, digamos, mentor das estruturas dos equipamentos, em termos de laboratório, e ajudou a montar vários laboratórios no Brasil, incluindo o nosso daqui de Belém, que foi o segundo do Brasil. Vieram, então, de Porto Alegre, de Brasília, do Rio de Janeiro, Ouro Preto, entre vários outros que existem hoje, né? Mas o professor Koch, de modo geral, acompanhou sempre a instalação desses equipamentos e dando apoio fundamental para que as máquinas funcionassem. Infelizmente, o professor Koch nos deixou ontem, né? Depois de um período aí adoentado, e eu queria, então, prestar essa homenagem a ele, já que foi a pessoa que praticamente me conduziu nos primeiros passos nesse campo da geocronologia. Bom, a nossa apresentação ela tem uma introdução, um histórico em seguida, o contexto geológico do Craton, né? E dentre eles nós vamos pensar algumas questões que nós achamos importantes para fazer uma discussão. São pontos que tinham algumas dúvidas, foram esclarecidos, ou então ainda continuam suspensas os esclarecimentos em função do grau de conhecimento da geologia. E, por fim, apresentar umas conclusões principais. Bom, a Amazônia é uma das maiores áreas cratônicas do mundo, né? É pouco conhecida geologicamente, né? Então, como eu falei há pouco, os primeiros modelos de evolução tectônica, englobando todo o Craton, ocorreram nos anos 70.
E os últimos têm mais de 10 anos. Né? Eles evoluíram, mas está no momento de a gente tentar renovar. Né? Em função dos novos dados que têm sido disponíveis, né, em termos geológicos, isotópicos, geofísicos, e nesse aspecto se tornou necessário essa revisão. No entanto, a falta de informações de geologia básica e mapeamento em escala adequada tem dificultado muito o avanço desse conhecimento. Bom, então nós temos aqui nessa imagem a América do Sul, e nessa região aqui, que pega metade do Brasil, que está num verde mais escuro, e que avança sobre os países vizinhos, nós temos o que representa o Crato Amazônico. Tá? Então, na prática, ele é uma grande área, né, cratônica, como está dito, e ocupa uma área que é maior do que a metade do nosso país. Corresponde mais ou menos à floresta amazônica. Só que a floresta está diminuindo em função do desmatamento, mas o Crato tem permanecido, logicamente, estável, como o próprio nome diz. Um programa fundamental para o conhecimento geológico desse Crato foi o projeto RADAM, nos anos 70. Esse projeto RADAM, Radar da Amazônia, ele fazia o levantamento da topografia, né, porque as árvores, né, a floresta, ela cobre bastante a superfície. Então, o radar permitia que se visse mais ou menos a superfície diretamente, a superfície litológica, retirando a floresta, teoricamente, né, e as nuvens, que são bastante abundantes aqui na nossa região. Então, isso foi uma técnica que ajudou bastante no avanço do conhecimento geológico. Junto com essa técnica, teve também o cheque de campo. Muitas campanhas de campo foram feitas, e com isso se construiu pela primeira vez um mapa integrado da Amazônia na escala 1 para 1 milhão. Então, a Universidade de São Paulo, naquele momento, estava com o seu laboratório de geocronologia nos primeiros momentos, e vários trabalhos foram desenvolvidos, tendo como tema a Amazônia. Então, a gente destaca essa tese do professor Gilberto Amaral, que reconheceu pela primeira vez e estruturou a Amazônia em forma de grandes terrenos, né? Esses três aqui, que estão mostrados no mapa aqui do lado. Então, ele, pela primeira vez, conseguiu distinguir terrenos em em domínios de idade, né? No entanto, era um mapa, digamos, que tinha uma evolução estática, ou seja, não mostrava como cresceram, como se aglutinaram, como foi a evolução desses terrenos. Foi em 79, representado por esse mapa A, que Cordani e outros estabeleceram pela primeira vez a ideia evolutiva da tectônica. Para eles, um terreno aqui em rosa, o central, seria da Amazônia Central, seria o mais antigo e bordejado por esse em marrom e pelo outro em azul, mais jovem ainda, né? Então, apareceram, nesse momento, as primeiras ideias sobre tectônica de placas aplicadas em terrenos da Amazônia. Para ele, então, os modelos que a gente chama de mobilistas, né? Então, eles lançaram essa ideia, né, que foi evoluindo, né, ao longo do tempo. Por exemplo, em B, nós temos o trabalho de Teixeira e outros em 89, que já mostra alguns terrenos aqui no extremo sudoeste do Crato, mais jovens. Já em C, nós temos o Tassinari
2000, e Tassinara e Macambira, 1999, que mostra já uma nova compartimentação. Aparece aqui esse terreno azul, que é a província Maranhão, Eventuário e Tapajós. Tá? Por fim, em 2004, Tassinara e Macambira apresentaram uma nova versão com pequenas modificações. Esse terreno arqueano aqui do norte, no Roraima, desapareceu, houve um ajuste ali e acolá, mas, em grosso modo, as ideias iniciais de 79 permaneceram. É bom lembrar, né, os principais métodos geocronológicos que têm sido aplicados na Amazônia, se destaca como os pioneiros o rubi de estronço e potássio argônio. Esses métodos eram disponíveis no laboratório de São Paulo. Então, foi com esses métodos que se traçou aqueles primeiros desenhos da distribuição das províncias no Crato, né? Hoje em dia, nós temos vários outros métodos que a gente chama até mais potentes, mais robustos, que são, por exemplo, a aplicação de zircão. Né? O zircão é um mineral muito resistente, suporta altas temperaturas, ataques químicos, e ele guarda a memória isotópica, né? No seu retículo cristalino com grande firmeza. Então, através disso, a gente pode determinar a idade de magmatismo e até de metamorfismo de médio a alto grau, desde que esse metamorfismo consiga fazer algumas modificações, uma recristalização, por exemplo, nesses minerais. O samário-neodímio é outro método também bastante aplicado. E diferente do método zircão, que é usado para determinar a idade da cristalização de uma rocha, o método samário-neodímio, na forma de idade modelo, ele marca um evento anterior. É o evento. Vocês sabem que a crosta, ela se forma como? Ela se forma através de repetidas fusões que ocorrem no manto, jogando para a crosta um material mais evoluído, mais fracionado. Então, a fusão do manto superior gera um magma, que é um basáltico, por exemplo, e que vai se aglutinar a crosta continental, fazendo com que ela fique mais espessa e mais expandida. Tá? Então, o samário-neodímio, ele data um evento anterior, não é a cristalização em si. A cristalização vai ser dada pelo zircão. E existem outros métodos de menor aplicação, né, mas que são de interesse também para conhecimento da geologia, que são o chumbo e o reniógeno da datação de mineralizações, o argônio e o metamorfismo, e hoje, bem recentemente, está se produzindo lutécio áfino e zircão, que é um método que dá uma ideia também da formação da crosta como o samário-neodímio. Tá? Então, por exemplo, no mesmo cristal, hoje você consegue determinar a idade da saída do material do manto, né, através de uma fusão, e gerando o material que é aglutinado com a crosta, e, posteriormente, alguns milhões, até bilhões de anos depois, a cristalização final da rocha que você coleta no campo e determina a sua idade. Então, o lutécio áfino, ele pode ser aplicado no zircão, no mesmo grão, por exemplo, no mesmo cristal que o urânio chumbo. Bom, então, aqui é o desenho, digamos, das províncias, né? Vocês estão vendo que é um desenho esquemático, é uma proposta. A ideia não é você, digamos, ter uma precisão, até porque a geologia da Amazônia ainda é bastante desconhecida. Nós temos regiões cobertas por florestas em que você passa dias de barco, por exemplo, sem ver uma pessoa, né, totalmente coberta de floresta. O intemperismo é muito forte nessa região, e isso faz com que a gente tenha grande dificuldade de fazer mapas com precisão. Então, esse mapa que eu estou apresentando aí é uma proposta de distribuição das províncias geocronológicas feita por Tassinara e Macambira em 2004, e a ideia é de vender a ideia.
fazer uma proposta de evolução, não digamos, de dar uma precisão muito grande, até porque a gente não dispõe de dados suficientes para isso. Então, nessa proposta, nós temos um terreno aqui em Rósio, que é chamado Província Amazônia Central. Né? Seriam os terrenos mais antigos. Né? Vocês estão vendo essa linha tracejada, pontilhada, a oeste. Nós temos o Xingu, né, o Irixingu, que é essa região aqui, e a leste nós temos a província mineral de Carajás. A diferença entre os dois é que Carajás são terrenos arqueanos, acima de 2,5 bilhões de anos. E a oeste, as rochas, a idade de cristalização das rochas é bem menor, é paleoproterozoico, 1,8, 1,9, 2 bilhões de anos. Né? Essas rochas têm essa idade menor, mas, se nós formos ver o samaneldínio, elas são também arqueanas. Tá? Então, tanto essas rochas do Xingu, quanto essas rochas de Carajás, elas têm uma idade modelo arqueana. Isso quer dizer o quê? Que o material que formou essas rochas saiu do manto para ir para a crosta no arqueano. Posteriormente, eles se recristalizaram, se fundiram e cristalizaram novamente. Tá? Gerando os granitos que estão na superfície, por exemplo, aqui na região do Xingu, que tem 1,8, 2 bilhões de anos. Já em Carajás, essa fusão foi mais antiga. Embora a rocha tenha saído do arqueano, no arqueano do manto, ela se cristalizou e aflora hoje na forma de rochas também arqueanas. Posteriormente, temos a província Maranhita-Caiunas, que é esse bege aqui, e que circunda a parte norte da província Amazônia Central. Essa província, ela se desenvolveu em grande parte no Transamazônico. O ciclo transamazônico fica entre 1,9 e 2,2 bilhões de anos, tá? E envolve uma quantidade enorme de rochas, inclusive com núcleos arqueanos dentro dela. Aqui, olha, onde está marcado em vermelho, essa elipse, são núcleos e rochas mais antigas que estão dentro dessa província e que foram retrabalhadas pelo ciclo transamazônico. Posteriormente, nós temos o Ventuário Tapajós, tá? Vocês estão vendo que eles passam por baixo da bacia do Amazonas, todos eles. Tá? A bacia do Amazonas se implantou posteriormente. Tá? Primeiramente foram as províncias, isso no pré-cambriano, e no Paleozoico é que se abriu a sinapse do Amazonas. Em seguida, Rio Negro, Juruena e Rondoniano de São Inácio, e finalmente a Sunsais, esse lilás aqui, violeta, aqui na extremidade sudoeste. Tá? Então, essa é a grande ideia que se tem. Como é que se formaram essas províncias? Por aglutinação, arcos magmáticos, diversos mecanismos, né, que a gente não vai entrar em detalhe aqui, até por questão do tempo, e até porque alguns ainda estão em debate. Bom, então aqui nós temos a nossa tabela do tempo, né? Eu posso dizer que os grãos mais antigos encontrados foram na parte norte do Plato Amazônico, o domínio, o escudo das Guianas, são zircões de 4,2, 4,1 bilhão de anos, alguns poucos, né? De lá, nós achamos em Carajás, em Rio Maria, os zircões também, eu vou mostrar, muito poucos, de 3,7, e em termos de rochas, só no Mesoarqueano em diante, tá? Aqui no Neoarqueano também tivemos uma coisa. Riaciano e Sideriano foram, digamos, Riaciano especialmente o transamazônico. Orosiriano são os granitóides, né? Do Atumã, que cobre boa parte da província, e assim por diante, terminando aqui no final do Mesoproterozoico. Tá? Esse diagrama para o mundo inteiro, ele envolve
dezenas de milhares de datações em zircão, tá? E ele nos dá a ideia do crescimento da crosta ao longo do tempo. Então, aqui 4,5 bilhões de anos é o nascimento da Terra, né? Vai até o dia de hoje, tá? Então, no início, eles fizeram uma grande pesquisa, um grande levantamento em cima de granitóides e também em cima de zircão de sedimentos, que o zircão de sedimento é como se fosse uma amostragem que foi feita numa grande parte da superfície terrestre. Então, o sedimento destrói, os sedimentos são produtos da destruição das rochas, da decomposição, que são em si, mas o zircão se preserva. E hoje a gente pode pegar um sedimento e tirar o zircão e tratar. E a gente vai ter a idade da fonte. Então, você observou um grande pico aqui, olha, em torno de 2,7, isso está bem marcado em Carajás, né? 2,5, aqui 2,1 é o Transamazônico, isso no mundo inteiro, tá? E diminuindo 1,8, né? São os granitóides vulcânicas tipo o Atumã, intraplaca. Aqui, Uruaçuano, ó, Brasiliano, e assim vai. Tá? Para vocês terem uma ideia, os grandes momentos de crescimento da crosta continental. Tá? Isso no mundo inteiro. É feito mais ou menos em picos, em momentos, em pulsos, como um cardiograma, por exemplo. Bom, então nós vamos agora dar uma olhada primeiramente nos terrenos arqueanos. Vamos do mais velho para o mais novo. Os arqueanos, como eu falei, eles estão aqui marcados em vermelho, né? Esse está intacto, esses dois foram afetados pelo Transamazônico, tá? Começando com Carajás. Aqui nós temos uma síntese da evolução, né? Mas não vou entrar muito em detalhe. Só lembrando, né, que as rochas mais antigas são em torno de 3 bilhões de anos de Carajás. Tanto na parte norte, que é essa parte que está em branco, que a gente chama domínio Carajás, quanto esse de fundo rosa, que é o domínio Rio Maria. A diferença entre o domínio Carajás e Rio Maria é que essa região norte ela foi intensamente deformada, cisalhada e fraturada em torno de 2,7 bilhões de anos, enquanto que a parte sul ficou preservada, mas as rochas são tão antigas quanto. Tá? São Marneudime também é muito parecido. Essa região do norte, então, devido a esses processos tectônicos, ela foi invadida e coberta por supracrustáceos. Entre elas, nós temos o supergrupo Itacaiunas, aqui em verde escuro, que guarda os principais depósitos minerais da província. Ferro, grande depósito de ferro, cobre, ouro, né? E essa cobertura em amarelo são sedimentos que tem também manganês, né? Tem ouro, tá? Entre outros bens minerais. Por fim, já no Paleoproterozoico, esses granitos em vermelho. Tá? Vocês estão vendo que boa parte dele é meio arredondado, ou seja, se colocaram sem nenhuma pressão, sem nenhuma, digamos, deformação. Então, eles são considerados como anorogênicos, tá? Posteriormente. Mas, a princípio, o embasamento, eles têm a mesma idade, com a diferença de que, na parte norte, nós tivemos essa parte, essas rochas em amarelo e em verde, que são onde estão os grandes depósitos de minerais de Carajás. Então, aqui nós temos alguns exemplos da região sul, não deformada, praticamente intacta. São basaltos aqui, pilolavas, vocês estão vendo, dá para ver até a base e o topo desses pilolavas. Eles estão totalmente preservados, coisa de 3 bilhões de anos intacto. Né? O fundo oceânico por aqui. Os gnáceos, esses aqui são aparentemente bandados, mas isso aqui é fluxo, tá? Fluxo magmático, a deformação é muito suave, tá? E ele guarda, né,
imagens daquele momento. Tá? Ainda em Rio Maria, nós temos zircão detrítico. Tá? Aqui uma idade de urânio-chumbo. Cada polígono desse representa uma análise. Tá? Então, nós temos um grande conjunto de grãos que estão entre 2,8 e 3 bilhões de anos, que é justamente o momento que se produziu maior quantidade de rocha, né, produto da fusão. E alguns grãos perdidos de mais velhos, incluindo um de 3,7, é uma das coisas mais antigas que nós encontramos. E esse 3,7 é esse grãozinho bem aqui, que está no fundo, né, na fotografia do fundo. Bom, eu queria destacar que esses dados que eu estou apresentando aqui foram obtidos pelo nosso grupo, né, ou no próprio laboratório, ou em laboratórios parceiros. Tá? Esse, no caso aqui, foi obtido na Shrimp da Austrália, na Universidade de Curtin. Outra análise feita lá, essa datação de zircão do granulito Pi1, né? Vocês estão vendo as imagens em catoluminescência, esses grãos, eles são totalmente mal formados. Isso é típico de zircão metamórfico. Tá? Eles têm vários zoneamentos, tá? Alguns mais claros, outros mais escuros. Isso aqui é resultado da composição química. E no centro, em alguns deles, nós temos uma parte zonada. A borda não é zonada, mas o centro, o núcleo, aqui, olha, está perfeito. E essa bolinha branca, mas é onde nós demos o tiro. Então, a idade vem desse ponto aqui. Se eu der um tiro aqui fora, nessa parte escura, pode ser outra idade. Mas aqui deu uma idade bem grande. Então, nós separamos os núcleos, nós conseguimos coisas em torno de 3 bilhões de anos. Aqui são os pontos em vermelho. Tá? E aqui em azul, 2,86, que são as bordas recristalizadas. Então, isso é um granulito. O núcleo foi preservado, marcou a idade da cristalização do protólito desse zircão, e a borda, o sobrecrescimento, é o efeito do metamorfismo superimposto. Bom, algumas imagens aqui do depósito de minerais. Nós temos aqui o ferro de Carajás, o protominério é um jaspilito, né? A alteração intempérica tirou a sílica, enriquecendo a rocha em ferro, né? Então, nós temos o ferro de melhor qualidade do mundo, e a quantidade aqui é para séculos de extração. Para vocês terem uma ideia, aqui é céu aberto, né? Porque o minério está só próximo à superfície, em função do temperismo. E, para vocês terem uma ideia, tem aqui uma máquina, né, um guindaste, com um homem aqui do lado. Essa foto é essa bem aqui, essa região bem aqui, está aqui a máquina e o homem não dá para ver. Outra datação em Carajás, na mina de Igarapé, Igarapé, Bahia, né, uma mina de ouro e cobre também. Tá? Então, nós temos aqui essa região escura, a região mineralizada, nós temos rochas piroclásticas, os zircões foram tirados, né, e a datação deu 2,75 bilhões de anos, uma precisão de 1. Isso é um método que nós desenvolvemos aqui de evaporação. Alô? Mais 20, né? Tá. Então, é uma datação com zircão, e aqui uma datação com ouro. Nós pegamos os grãozinhos de ouro, evaporamos e determinamos uma idade que bateu exatamente com a mesma idade da rocha encaixante. Uma foto da Serra Pelada, né? Uma mina toda aberta à mão, né? Mais imagem dos anos 80. E aqui, eu vou acelerar um pouco, vou pular algumas slides, mas só para ilustrar para vocês o que é a idade de Samael-Neodim. Tá? Então, nesse slide, a gente está vendo aqui o epsilon neodímio, né? E aqui o tempo.
tá? Cada linha dessa é uma evolução de uma rocha, tá? De uma amostra. Então, nós temos aqui a curva do manto empobrecido. Desse manto empobrecido, ele entrou em fusão e saiu uma rocha que veio evoluindo ao longo do tempo por aqui, ó. Opa. Peraí, travou um pouco. Ok. Se esse material que saiu do manto sofreu uma fusão, como foi o caso aqui dessa rocha, desse ponto aqui, ele vai gerar uma outra rocha com essa idade, mas vindo do mesmo material, tá? É isso que eu digo. A idade de extração do manto é uma, no caso aqui 2,6, e a idade de cristalização da rocha é outra, 1,8. Tá? Nós temos duas idades, uma pelo zircão e outra pelo samaniodimo. Bom, eu vou pular esse aqui, que é menos importante. Esse aqui é o domínio Bacajá, que é imediatamente ao norte, e que também tem coisas arqueanas. Bom, aqui é o escudo das Guianas, tá? A parte norte do Crato Amazônico. Tá? Nesse mapa, nós temos a divisão das principais unidades, tá? E aqui o mapa das províncias. Fraga, em 2009, lançou a proposta da existência de uns cinturões. Vocês estão vendo como ela se encaixa perfeitamente aqui, ó. O cinturão, Cauraane, Coreni, tá? Que depois foi subdividido no Roraima e no Urubu. Então, são 3 cinturões aqui. Tá? E esse outro modelo de Santos, ela foi lançar os cinturões e não encaixou. Né? Realmente tem coisas que precisam ser adaptadas do modelo para o outro. Tá? Eu vou passando. Aqui é uma proposta de evolução geodinâmica da Guiana Francesa. Né? É isso que é o Transamazônico. Assim que se resume o Transamazônico, tanto no cinturão das Guianas, quanto no domínio Bacajá, que fica ao norte de Carajás. Então, aqui nós temos uma abertura de oceano, tá? Tá uma rocha mais antiga, 2,25. Isso aqui é exatamente o ciclo, 2,25 a 2,08 é o Transamazônico. Depois houve a inversão, uma geração de uma primeira granitogênese, continuou com a inversão, tá? E uma segunda granitogênese, e finalmente um cisalhamento, né? Metamorfismo, por vezes, no nível granulito, e colocação de granitos de alta temperatura, tá? Então, onde tem transamazônico na Amazônia, é desse jeito que ele se expressa. Aqui o complexo de Mataca, também arqueano, vou passando rápido. Bom, aqui mudando de assunto. Então, nós falamos no arqueano, e agora vamos falar na província amazônica central e seus limites. A evolução no orosiriano. Tá? Então, mais uma vez, o orosiriano, ele cobre essa parte da província amazônica central, e aqui nesse outro mapa, a gente está vendo as rochas vulcânicas em amarelo e plutônicas em vermelho. São rochas que são associadas ao supergrupo Guatumã. Tá? São rochas bastante evoluídas, granitos mesmo, senso estrito, e vulcânicas correlatas. Eles ocupam toda essa região. Então, hoje se considera, nesse trabalho aqui de Klein, 2012, como sendo uma grande slip, né? Que são aquelas províncias sídicas, né? De um magmatismo intraplaca. Tá? Então, vários trabalhos foram desenvolvidos nessa região. Vamos começando por esse aqui, que é a tese do Almeida, que foi feito aqui nesse limite, né, entre as duas províncias. Nesse outro modelo ficaria só nessa província desse lado. E o trabalho se localizou aqui no sul de Roraima. Tá? Os resultados mostraram que as idades modelo, aqui no diagrama samaniodimo, são basicamente paleoproterozoicas. Tinha algumas poucas
arqueanas, muito poucas. Né? E aqui, comparando com as rochas da parte sul da província, né? Que encaixou, mostrando que são muito semelhantes. Então, tanto a parte norte quanto a parte sul, né, tem uma semelhança em termos de isótopos de neodímio muito grande. E aí, o tipo de rocha também é parecido, confirmando a continuidade dessa província. Aqui o trabalho do Valério também são rochas de idade paleoproterozoica, não tem nada o arqueano fica à direita dessa linha tracejada, não tem nada de arqueano aqui. Né? Esse trabalho de Semplano já foi aqui no Tapajós, se olhando, ele não tem nada arqueano, tem uma amostra aqui que deu arqueano, mas é insignificante comparado com o grande número. Esse outro trabalho de Semplano foi já no Iriri, na província Amazônia Central. Olha aqui, tudo arqueano. Tá? Então, a grande diferença de uma área para outra são adjacentes, apesar das mesmas rochas serem parecidas, as rochas, mesmo tipo litológico. Se não fosse a maioria de neodímio, a gente não conseguiria separar. Elas são muito parecidas. Aqui, 2 trabalhos também, desenvolvidos já na parte norte, mostraram, nessa proposta de Tassinara e Macambira, esses 2 trabalhos, um em preto, outro em branco, estariam na província Amazônia Central, e nesse trabalho de Santos, eles estariam um em cada província. Quando nós fomos fazer o Samar-Neodímio, deu tudo para o Proterozoico. Tá? Olha aqui, esse trabalho é de Barreto. Nesse trabalho de Leal, tudo para o Proterozoico. Se colocou aqui uma crosta arqueana para comparar, mas o negócio é bem característico como para o Proterozoico. Esse trabalho mais recente de Marinho Silva, né, minha aluna de mestrado, trabalhou em uma região que nesses 2 trabalhos estaria na Amazônia Central. Quando nós distribuímos o Samar-Neodímio no mapa, nós vimos que ao norte dessa linha tracejada era tudo arqueano, e ao sul, tudo paleoproterozoico. Então, nós falamos, olha, o limite está bem aqui. Só para dar maior precisão ainda no traçado dessas linhas, que, como eu falei, elas são muito imprecisas. Bom, finalmente, vamos falar um pouco do sudoeste, que é uma região, né, complicada porque tem superposição de eventos. Né? Tem o Sunsás, tem o São Inácio, são eventos que se superpõem aqui na região da fronteira com a Bolívia. Nós temos aqui o mapa, né, modificado, é o mesmo mapa das províncias, mas nesse trabalho de Ruiz 2005, ele observou que esse fragmentozinho que estava bem afastado aqui tem muitas semelhanças com as rochas daqui, não só em idade, mas em termos de deformação também. Então, ele disse o seguinte, olha, o Craton, ele não termina aqui como nós estávamos colocando. Ele vai até lá embaixo, que está coberto aqui pela bacia do Pantanal, do Paraná, e a gente perde a continuidade. Almeida tinha proposto essa idade em 67, só que com o tempo ele foi sendo esquecido e não era incluído. Mas hoje o nosso Craton, ele inclui esse pedaçozinho que fica lá, realmente, no Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos um detalhe, voltando aqui né, aqui na fronteira com a Bolívia, tem esse bloco aqui, que ele está na São Inácio, na província de São Inácio, né? Esse aqui é o aumento dele. Esse bloco é um bloco autóctono. Ele foi aglutinado ao Craton, foi soldado. Então, ele foi soldado através do ciclo chamado Sunsás ou Aguapeí. Tá? Então, vocês estão vendo que a borda dele está toda deformada em função dessa colisão e dessa aglutinação. Mas eles são de rochas mais antigas. Né? Um microcontinente soldado. Tá? Então, um trabalho recente de uma aluna nossa mostrou que existem 2 gerações de diques, né? Uma de 1.4 e outra de 1.0.
é relacionado, portanto, a dois eventos distintos. Tá? Eles aparentemente são muito parecidos, alguns não tão deformados, e você vai no campo e pensa que é a mesma coisa. A datação foi que mostrou que existem duas gerações. Então, nesse diagrama, aqui, as propostas de Tassinari e Macambira e Cordani e Teixeira 2007 mostra que o Sunsat ele está em torno de 1,1 por aí. E o Rondoniano São Inácio, outro evento, está em torno de 1,4. Já Santos 2008, ele junta num só e chama Sunsat. Então, aqui é um conflito, há um conflito de idades, né? E a gente mostra que as evidências hoje, recentes, né, são mais para separar esses dois eventos. Mas há uma superposição em cima da mesma região. Bom, chegando às conclusões, então, nós temos que reconhecer que tem tido um grande avanço no conhecimento, né, mas existe ainda muitas questões, né? Mas, do modo geral, todos têm trabalhado na região, aceitam aquelas ideias preliminares de que o Craton começou no sudeste da Amazônia e foi crescendo pouco a pouco, através de vários momentos de aglutinação, para sudoeste, do Arqueano até o Mesoproterozoico. Os mais antigos são Carajás e no Amapá, e os mais jovens estão no sudoeste, né, marcando o sentido da acreção. E tem várias áreas-chave, como, por exemplo, essa que nós colocamos aí, Marinho Silva, que pegou justamente o limite para comprovar, né, para mostrar que está tendo aglutinação, mudando de sistema tectônico também. Né? Os meus granitos são granitos calçocarinos de arco magmático, e os últimos granitos mais recentes já são intraplaca, tipo A. Algumas áreas-chave, então, devem ser selecionadas para estudo e, assim, ajudar o entendimento da evolução geológica do Craton. Os isótopos são muito úteis nesses estudos, mas métodos de investigação tradicionais não podem ser esquecidos para uma interpretação integrada dos dados. Só a geologia não faz muita coisa. Bom, essa aqui é o último slide, é a visão atual que nós temos. A partir daquele conjunto de capítulos do livro, em homenagem ao professor Cordani, nós tiramos essa nova proposta, né, mostrando a província Amazônia Central, ela está só desse lado aqui, né? O norte, os dados que nós temos não confirmam mais que ela chega até o norte. E existe uma parte, que é a província Carajás, que é arqueano propriamente, e a parte Amazônia Central 2, né, que é rochas paleoproterozoicas, mas saída do manto, ou seja, a idade da crosta, que é arqueana também. Então, nós temos aqui a Amazônia Central, todas têm a idade modelo neodímio acima de 2,5, sendo que uma parte tem rochas arqueanas e a outra parte são rochas paleoproterozoicas. Mas a crosta, a rocha que aflora, a superfície está coberta por rocha paleoproterozoica, mas o embasamento, substrato crustal, não atingido pelos nossos estudos, eles, profundo, né, eles são arqueanos. Tá? E aqui a província Moranino Itacaiunas, englobando também aqueles cinturões mais recentes, ela vai, portanto, de 2,3 a 1,95, bem a idade, isso aqui avança mais do que o Transamazônico, tá? A Ventório Tapajós, tá? Mais ampliada, confirmando tanto em cima quanto ao norte, quanto ao sul, que tem a continuidade, e aqui a Rondoniano São Inácio e a Sunsat, incluindo aquele fragmento lá que eu falei que está um pouco esquecido, que é o Rio Apa, tá? Bom, então com isso a gente encerra a palestra, eu agradeço muito, e eu vou fechar então a tela, Gabriela.